Muita paz, meus queridos e minhas queridas. Que Jesus nos abençoe. Muitas vezes, na longa estrada de nossas vidas, nós somos visitados por dores, por sofrimentos, por obstáculos. E muitas vezes nos perguntamos por quê? Em alguns momentos, nós olhamos para trás e percebemos que algumas dores e alguns sofrimentos que enfrentamos são consequências de algumas atitudes que nós tivemos no transcorrer de nossas vidas. Mas outras vezes não. Nós olhamos para trás e não conseguimos perceber quando semeamos aquela amargura que estamos colhendo. Quando, em algum momento, plantamos aquela dor que nos angustia. Evidentemente, sendo espíritas, reencarnacionistas, consequentemente, nós buscamos as respostas em outras vidas. Mas às vezes, as respostas não estão lá. Mas então por que, Cláudia Manuel? Se eu não fiz agora, nessa atual encarnação, se eu não fiz em outras, por que eu estou passando por isso? Por que estou passando por esse sofrimento? Por que dessa dificuldade que às vezes me abate? Por que isso? Aí nós lembramos de uma história muito interessante que a espiritualidade nos traz. Diz que em uma terra muito distante havia um grande reino. E o rei que comandava aquele povo, certo dia, resolveu sair caminhando pela cidade para ter noção de como viviam os seus súditos, como viviam aqueles que estavam sob sua responsabilidade. E ele iria escolher uma família para ele passar a noite. Pois bem, se direcionou para um lugar onde tinha uma grande extensão de terras e uma casinha pequena, uma casinha de taipa, muito pobre. E ele resolveu pernoitar naquela casa. Entrando naquela casa, foi recebido, evidentemente, com alegria, mas ao mesmo tempo com uma certa tensão, porque as pessoas daquela casa, o marido, a esposa, os filhos, eram pobres e se sentiam incomodados por não poder dar ao rei o acolhimento que ele merecia como rei. Depois das primeiras apresentações, o rei conseguiu aquietá-los. Que não se preocupassem. Mas o senhor vai dormir aonde? Eu durmo no chão, na esteira. Não tem problema. E aí eles serviram ao rei requeijão. Foi. O rei estranhou. Tão pobre, oferecendo queijo, requeijão, leite. E o rei perguntou: de onde vocês tiram o leite para preparar tudo isso? E eles disseram: ah, meu rei, nós temos uma vaca. E aí, com essa vaca que nós temos, nós tiramos leite. É a grande fração de nossa alimentação, vem daí, do leite. Aí o rei fez: muito bem, muito bem. O rei saiu no quintal, olhou aquela extensão de terra, depois entrou novamente na casa
foi deitar. Na madrugada, o rei chamou os 2 servos que acompanhavam ele e disse: vamos embora. E aí os 2 servos: mas agora, meu rei, de madrugada, não é melhor esperar o sol nascer? O rei disse: não, nós vamos agora, enquanto eles estão dormindo. Peguem a vaca. Como, meu rei? Peguem a vaca. Mas, meu rei, é o único sustento que eles têm, essa vaca. Isso mesmo, pegue a vaca. Os 2 servos não entenderam. Mas, palavra de rei é uma ordem. E eles foram e pegaram a vaca. Começaram a caminhar. Chegando na borda de um abismo, o rei disse: jogue a vaca no buraco. Jogue a vaca no abismo. Mas, meu rei, jogue. Jogaram a vaca. O rei voltou para o seu castelo. 1 ano, 2 anos, 3 anos se passaram. E o rei resolveu fazer novamente o mesmo itinerário, a mesma caminhada, passar pelos mesmos lugares de algum tempo atrás. E quando ele passa na frente daquela casa de taipa, que ele olhou, não era mais uma casa de taipa. Era uma casa grande, enorme, mais de 5 quartos. O rei sorriu, chamou os 2 servos: vamos lá naquela casa. E foram. Ao bater na porta, eis que sai o dono da casa. E o rei pergunta: onde estão os moradores antigos dessa casa? O homem que abriu a porta chama a esposa e os filhos. Meu rei, você não está conhecendo? Somos nós mesmos. O rei sorriu e olhou para os 2 servos. São vocês? Como se não soubessem. Somos nós. O que foi que aconteceu? Meu rei, o senhor não sabe. Naquela noite que o senhor dormiu na minha casa, o senhor saiu até sem se despedir, eu não entendi. Coincidiu que a minha vaca se soltou. Nós procuramos Jurema o tempo inteiro a vaca e não achamos. Não achamos. Depois de 2 dias, um amigo veio me dizer que havia encontrado a vaca morta no abismo. E nós pensamos: o que nós vamos fazer agora sem a vaca? Começamos a plantar na terra para nos alimentarmos. Mas a colheita foi grande e começamos a vender, e a plantar, e a vender, e a coisa foi crescendo. Nós começamos a vender para as ruas, para as pessoas na feira. Depois compramos uma loja e começamos a vender e a vender. E estamos muito bem de vida. O rei sorriu, parabenizou aquela família, olhou para os servos e foi embora. Perceberam a história, meus irmãos? É porque muitas vezes a dificuldade que nos chega, a dor que nos desarvora, a angústia que às vezes chega em nossa vida, muitas vezes não foi por nada que nós fizemos na atual existência, nem tampouco em existências passadas, mas são obstáculos que surgem em nossas vidas para nos tirar da zona de conforto, para nós galgarmos degraus mais elevados de evolução. Muitas vezes aquilo que nós pensamos que é ruim, nada mais é
do que uma coisa boa em uma roupagem que a gente não consegue identificar. Nós sabemos que a água parada, a tendência dela é apodrecer com os animais que vão morrer naquela região. Nós sabemos que o rio, desde a nascente, ele corre para o mar, ultrapassando todos os obstáculos. Então, muitas vezes, tudo aquilo que nós passamos de dificuldades, nada mais são do que estímulos para o nosso fortalecimento. Convites para sairmos de um ponto em direção a outro ponto. Numa crescente constante. Cada vez que nós superamos um obstáculo, nós estamos mais ágeis, mais despertos. Cada vez que nós vencemos um empecilho, cada vez que nós superamos um momento de dor, estamos mais fortes, mais experientes, com o discernimento mais dilatado. Enfim, esses óbices da vida fazem parte desse contínuo que é a própria vida. Afinal de contas, nós estamos num mundo imperfeito, nós somos imperfeitos. E nós aprendemos com a experiência. A experiência. Na escola não é assim? Cada vez que nós passamos para a série seguinte, o conhecimento se aprofunda, nos convidando a raciocínios mais lógicos, ao desenvolver da inteligência, das percepções, e assim nós vamos evoluindo. Se aquela vaca não tivesse sido jogada no abismo, eles iam continuar com aquela vidinha porque estavam numa zona de conforto. No momento em que a vaca foi retirada, eles entraram no momento de turbulência, no momento de crise, no momento de dificuldade que eles diziam sem palavras: ou vocês se movimentam, ou vão morrer de fome. Ou vocês criam alternativas para viver, ou então vão morrer. Aquela vaca no abismo estimulou a iniciativa, estimulou o pensamento, o raciocínio, a estratégia, estimulou o movimento interno e externo em busca de solucionar aquele problema. E esse movimento para se livrar do problema criou a riqueza, a abastança, uma nova casa, mais conforto, uma variedade de alimentação, utensílios, renda, que movimentou a cidade. Alimentos diversos comprados por várias pessoas, contato com outras pessoas, estímulos a novos relacionamentos e amizades e experiência de vida. Assim estamos nós no mundo. Assim estamos nós aqui na Terra, sendo submetidos à carga, a dificuldades, sendo submetido a problemas diversos, para que, em buscando solucioná-los, crescermos,
crescermos. Então, toda vez que uma dificuldade, toda vez que uma dor, toda vez que uma inquietação nos visite, é importante que nós perguntemos: o que essa situação está querendo me dizer? Para onde essa situação está querendo me levar? Qual o aprendizado que eu vou tirar dessa experiência? O que eu vou ganhar vivenciando e enfrentando essas dificuldades? Para onde irei ao superar esse grande obstáculo? Quais experiências eu viverei? Que nível de maturidade eu irei atingir? Como eu estarei enquanto espírito, enquanto criatura humana sociável na Terra? Como eu estarei depois que tudo isso passar? Porque é um detalhe importante. Vai passar. Tudo passa. Nenhuma situação é permanente. Nós vivemos o tempo inteiro mudando, transformando, vivenciando, experimentando coisas diferentes. Por isso, a importância de estarmos centrados para enfrentar todos os tipos de obstáculos. Porque não esqueçamos jamais que somos filhos de Deus. Que Jesus está no leme dessa embarcação gigantesca chamada Terra. Que Ele não nos abandona jamais e nutre por cada um de nós um amor incomensurável. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos à luta. Não nos deixemos abater pelas circunstâncias desfavoráveis, crendo a cada dia que Jesus está conosco. Muita paz e até o nosso próximo encontro. Deus nos abençoe.